Olá pessoal, o nosso tema de hoje será o registro fóssil e a teoria da evolução. Qual a relação entre os dois? Dá para nós falarmos que existe, ou seja, que o registro fóssil é um suporte, é uma evidência boa para a teoria da evolução? Existe, quando nós olhamos para os fósseis, sinais que apontam para que a melhor maneira de explicá-los seria através dos processos evolutivos? É sobre isso e algumas outras coisas que nós vamos falar no nosso tema de hoje. O nosso tema estará dividido em 3 tópicos, que são: nós vamos ver inicialmente algumas noções sobre a coluna geológica e o registro fóssil. Depois, nós vamos falar sobre as dificuldades em conciliar o registro fóssil com a teoria da evolução e, finalmente, depois, algumas conclusões. Bem, primeiramente, o que é a coluna geológica? A coluna geológica ela é uma forma de se representar todas as rochas na superfície da Terra. E ela é dividida em unidades hierárquicas de tempo. Qual é a função da coluna geológica? Ela foi criada pelos geólogos para que se permitisse fazer correlações entre porções de rocha de diversas partes do globo, de diversas partes da Terra. Portanto, a história da Terra, que de acordo com a geologia é da ordem de 4,5 bilhões de anos, ela foi dividida em unidades de tempos menor. E essas unidades de tempo que constituem a coluna geológica. Um aspecto interessante é que as unidades mais antigas, elas estariam na base da coluna geológica, enquanto aquelas unidades mais recentes estariam no topo. Aqui nós temos um modelo da coluna geológica. Como nós dissemos, nós temos aqui as unidades de tempo, a unidade maior que é o éon, depois a era e o período. Toda essa extensão da coluna geológica representa, segundo os geólogos, a idade da Terra. Então nós teríamos aqui cerca de 4,5 bilhões de anos atrás e hoje nós temos o período atual. Todo esse tempo é dividido em 2 grandes unidades, que é o inferior, que é o pré-cambriano, e a unidade superior, que é o fanerozoico. Essa grande unidade aqui é dividida em unidades menores, que são as eras. Então, o fanerozoico é dividido em 3 eras: a inferior, que é o paleozoico, a intermediária, que é o mesozoico, e a superior, que é o cenozoico. E essas eras, por sua vez, são divididos em períodos. Aqui nós temos os períodos da era paleozoica, os períodos da era cenozoica e os períodos da era cenozoica. Todo esse conjunto, portanto, constitui a coluna geológica e ela que permite a correlação, como nós dissemos, entre diversas porções de rocha em todo o globo. É ela que facilita essa comunicação entre os cientistas para estudar porções separadas da coluna geológica em todas as partes da Terra. Agora, uma dúvida que fica é: essa coluna, ela é real? Isso que nós vemos aqui é um modelo abstrato. Ela existe realmente na prática? Aqui nós temos um exemplo de como é montado a coluna geológica. Aqui nós temos a sequência de rocha no oeste dos Estados Unidos, e nós temos 5 seções. Veja que nesta seção, lá no estado do Arizona, no National Park no Arizona, eu tenho somente a parte inferior da coluna geológica. Em outra localidade, distante da primeira, lá no Zion National Park, em Utah, eu tenho uma porção mais acima. Como que eu sei que essa porção está acima dessa? É porque essas rochas que estão embaixo, elas são a mesma, portanto eu posso correlacionar esta com essa e demonstrar que essa aqui está na porção superior. Em um outro local, em Utah, eu já tenho uma porção maior, que inclusive engloba essa porção menor. Lá no estado do Colorado, eu já tenho uma porção que está mais no topo. Novamente, eu consigo correlacionar essas unidades que são comuns entre as duas e, portanto, eu sei que essas são equiparadas. E logo eu tenho esse pedaço que está em cima. E, finalmente, lá em Utah, eu tenho o topo a parte de cima da coluna geológica, que inclusive inclui essa parte que está no Colorado.
Reunindo tudo isso, eu tenho todas as partes, eu posso montar a coluna inteira, desde a parte mais inferior até a parte superior. Ou seja, não existe em nenhum local na Terra onde eu vou encontrar a coluna inteira, da base até o topo. Eu tenho pedaços dela em cada continente, e o que os geólogos fazem é juntar esses pedaços e montar a coluna toda. Portanto, a coluna geológica ela é real, ela existe, ela não é alguma coisa fictícia ou um modelo abstrato. Ela é real e pode ser constatada todas as suas unidades, desde a base até o topo. Bem, mesmo a gente tendo essa noção boa da coluna geológica e ela sendo funcional e muito conhecida, ainda existem alguns conceitos incorretos sobre a coluna geológica e que acaba trazendo prejuízo na hora de nós interpretarmos os fósseis. O que nós vamos fazer aqui é abordar 3 conceitos que não são devidamente corretos e como eles implicam em uma maneira diferente de enxergar os fósseis. O primeiro desses conceitos é o seguinte: a coluna geológica trata-se de uma construção artificial feita pelos geólogos para provar o uniformitarismo e a evolução biológica. Isso não é verdade. Na verdade, a coluna geológica, os fundamentos da coluna geológica ficaram praticamente estabelecidos entre os anos 1840 e 1860, portanto, antes, inclusive, da divulgação da origem das espécies de Charles Darwin. Portanto, ela não foi muito influenciada pela teoria da evolução que surgiu logo depois. E um outro aspecto importante é que boa parte daqueles cientistas que construíram os fundamentos da coluna geológica, a maior parte deles eram cientistas cristãos, catastrofistas, acreditavam numa grande catástrofe global e também acreditavam que Deus teria criado todos os seres vivos. Portanto, eles eram, em certos sentidos, eram criacionistas. Portanto, não é correto dizer que a coluna geológica foi uma conspiração da geologia contra a crença num Deus criador, porque os construtores, aquelas pessoas que contribuíram fortemente para a elaboração da teoria, eram cientistas cristãos e até criacionistas. Outro conceito incorreto com respeito à coluna geológica é o seguinte: as camadas ocorrem de forma contínua em toda a superfície da Terra, formando uma estrutura do tipo casca de cebola. Esse é um conceito errado. Na verdade, o que nós observamos é que as camadas terminam lateralmente nas bordas da bacia de sedimentação, como nós podemos observar aqui. Algumas pessoas pensam que um determinado estrato ou uma determinada camada dá uma volta completa em torno da Terra, ou seja, é possível identificar aquela mesma camada em todos os continentes, desde a mais inferior até a mais superior. Mas isso não é verdade, porque as camadas estão confinadas dentro da bacia de sedimentação. E as bacias têm um local, elas têm um começo e têm um fim. E as bacias estão isoladas umas das outras. Por isso, as camadas não têm como elas estar se comunicando de uma bacia com outra. Portanto, elas terminam nas bordas das bacias. Portanto, é um conceito incorreto e que não tem validade dentro da geologia. O terceiro conceito incorreto diz que as camadas ocorrem sempre na mesma ordem requerida pela coluna geológica. E isso não é verdade. Parte das camadas pode estar investida, dobrada ou falhada. O fato de nós não termos as camadas ocorrendo na mesma ordem prevista pela coluna geológica não quer dizer que existem falhas na coluna geológica. Nós precisamos entender que a crosta terrestre ela é dinâmica, ela se movimenta o tempo todo. Tem momentos em que esse movimento é brusco, como no caso dos terremotos, mas a crosta está se movendo lentamente o tempo todo. E às vezes esses esforços tectônicos colocam algumas porções de rocha umas sobre as outras, de maneira que a sequência original fica sendo invertida. Aqui nós temos um exemplo, por exemplo, aqui nós temos uma sequência de rochas em que as camadas estão verticalizadas e acima desta linha em vermelho as camadas estão quase que horizontais. Essa camada, na verdade, estaria na porção inferior, mas como nós dissemos, os esforços tectônicos comprimiram essa seção e jogaram isso que estava embaixo, jogou por cima. Portanto, aqui nós temos o
velho sobre o mais novo. A seção foi invertida, mas os geólogos sabem, através do estudo, principalmente dessas regiões aqui, que houve uma inversão das camadas. Aqui nós temos um outro exemplo. Nós temos uma porção inferior aqui, temos uma porção intermediária e uma porção superior. Aparentemente, daria essa impressão que a sucessão normal seria isso, mas um estudo minucioso mostra que a porção superior, na verdade, estaria embaixo dessa porção inferior. Novamente, os esforços tectônicos jogaram essa porção que estava inferior sobre as porções que estavam logo acima, colocando a coluna de forma invertida. Mas, estudando novamente essas seções, que é normalmente o plano de falha, do falhamento entre o bloco de cima e o bloco de baixo, os geólogos conseguem identificar que houve essa inversão na coluna geológica. Portanto, é normal que nós encontramos no registro das rochas algumas inversões na coluna geológica, mas isso, como nós dizemos, não implica que a coluna esteja errada ou que as interpretações estejam erradas. Existem critérios que nós podemos identificar que existe a inversão, e nós podemos, inclusive, retomar na posição original. Bem, e o registro fóssil? Como que o registro fóssil se enquadra ou se encaixa dentro da coluna geológica? Bem, o registro fóssil, ele representa a totalidade dos fósseis e a sua distribuição na coluna geológica. Na verdade, o registro fóssil, ele é a reunião de todos os fósseis, tanto os conhecidos quanto os não conhecidos, e a sua distribuição ao longo da coluna geológica. É isso que constitui o registro fóssil. Dentro do registro, nós observamos que os fósseis ocorrem não de forma aleatória. Algumas pessoas acreditam que o registro fóssil é um amontoado de organismos de qualquer maneira, mas na verdade não é isso que nós observamos quando nós estudamos o registro fóssil. Aqui nós temos do lado esquerdo a coluna geológica e aqui nós temos o registro fóssil tentando correlacionar como que o registro fóssil aparece dentro da coluna geológica. Nós percebemos aqui, no registro fóssil, aqui nós temos as rochas mais antigas, tá? Nós percebemos que na base do registro fóssil tem principalmente seres mais simples, como algumas bactérias e principalmente invertebrados marinhos. À medida que nós subimos no registro fóssil, eu tenho os primeiros anfíbios, alguns peixes, logo mais acima alguns répteis, depois aves e mais no topo da coluna geológica eu tenho os mamíferos. Portanto, dá para nós percebermos que existe uma certa ordem na coluna geológica, desde organismos supostamente mais simples, na verdade são invertebrados, mas o fato de serem invertebrados não quer dizer que são simples, mas seriam talvez menos complexos do que os grupos de organismos que nós temos na porção superior. De qualquer forma, realmente existe um certo ordenamento da coluna geológica desde a sua parte mais inferior para a sua parte mais superior. Bem, agora que nós conhecemos um pouco sobre a coluna geológica e um pouco sobre os fósseis e como que eles estão ajustados na coluna geológica, vamos ver então quais são as implicações disto para a teoria da evolução. Afinal de contas, nós estamos tentando entender se o registro fóssil é realmente um suporte, uma evidência forte para apoiar a teoria da evolução. Portanto, fica para nós, criacionistas, o desafio de continuar investigando o registro fóssil dentro de uma perspectiva bíblica. Até a próxima!